Mateus capítulo 22, versículo 34. Quem achou, diga um amém bem bonito. Gente, vamos nos levantar para ler o Evangelho com reverência, com respeito, a palavra do Senhor. Posso ler com vocês? E diz assim o texto: sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se. E um deles, doutor da lei, fez esta pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Estas são para nós, católicos, filhos da Santa Amada Igreja, palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir o Evangelho, igreja, por favor. Pode assentar-se, por favor. Diante desse questionamento que os fariseus fizeram ao Senhor, o Senhor com verdade responde a eles: qual é o maior mandamento? Que amar a Deus de todo o coração. E Deus não é insensato e nunca pediria a nós algo que nós não conseguiríamos realizar, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13 que Deus é fiel. E também Tiago 1:22, o apóstolo diz: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. Isso significa, aquilo que o Senhor pede para nós, dá para cumprir. Por mais que seja difícil, mas a graça do Senhor vem sobre nós. E Santo Tomás de Aquino nos ensina, católicos, para que nos é dado a graça de Deus? E ele nos ensina: para fazer o bem e evitar o mal. O maior bem que nós poderemos fazer nessa terra é obedecer essa palavra, amar o Senhor desta maneira. E eu vou mostrar na Bíblia Sagrada e na história da igreja exemplos de homens que amaram o Senhor de maneira profunda e bela. Quero começar por Paulo de Tarso, que começa dizendo na Bíblia assim, Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Católicos, aí está toda a chave que nós precisamos entender. O que é necessário para que um homem ame a Deus dessa maneira do que o Senhor pediu? É o que Paulo diz, que me amou e se entregou por mim, igreja. Esse entendimento claro, evidente, belo, de que mostrou claramente a liturgia católica ontem, de que diz João 3,16, com efeito Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que a morte redentora de Jesus na cruz, claro que foi por todos os homens, mas a graça do entendimento que Paulo teve, que me amou e se entregou por mim. Quando nós temos esta percepção, não dá para não amar muito a Deus. Senhor, a sua morte na cruz foi por mim, a sua agonia foi por mim. Você imagina Jesus indo para o Horto das Oliveiras, sangrando, já começando a sentir as dores do peso do pecado da humanidade. Ele ora ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não foi covarde. São Beda nos explica que ele fez esta oração para mostrar que ele sofria em toda a totalidade da sua humanidade, porque viriam heresias futuras dizendo: claro, sofrer no corpo de super-homem, quem que não conseguiria? Mas Jesus mostrou que a sua humanidade estava exposta à dor, ao sofrimento. E quando ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, a dor, claro, a dor martiriza, nós precisamos de força. Ele estava sendo rejeitado sozinho. Mas o que deu força para Jesus continuar, porque como Deus, ele via a paixão, o que ele iria passar. Mas depois da paixão ele viu você. Ele falou: eu preciso resgatar esse povo.
Eu preciso retirá-los do inferno e levá-los à glória eterna. Eu preciso abrir as portas do paraíso que foi fechada pelo pecado. E maravilhosamente o Senhor vai ao Calvário, dá a sua vida por nós. E tem revelado a corações de homens que muitas vezes viveram vida malignas, atoladas no pecado, como Paulo diz em 1 Timóteo 1,15: eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. A condição de pecador, sabendo da misericórdia do Senhor. E no versículo 16, sabe o que ele diz? Se encontrei misericórdia, foi para que primeiro em mim Jesus manifestasse toda a sua magnanimidade e eu servisse de exemplo a seguir para todos que creem no Senhor para a vida eterna. É isso que Paulo está mostrando. Eu fui amado pelo Senhor, eu encontrei o amor de Deus, eu quero servir de exemplo para gritar ao mundo a grandiosidade do amor de Deus, porque 1 João 4,8 diz que Deus é amor, e esse amor se vestiu de carne e veio